Toda história de fé nasce de um chamado. Há 25 anos, Deus confiou a esta comunidade uma missão preciosa: evangelizar, acolher e amar. O título concedido à Virgem Maria como estrela da evangelização encontra-se na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, sobre o anúncio do Evangelho, escrito por Sua Santidade o Papa São Paulo VI. Assim se expressou o Sumo Pontífice ao referir-se à Virgem Maria: que ela seja a estrela da evangelização, sempre renovada, que a Igreja, obediente ao mandato do Senhor, deve promover e realizar, sobretudo nestes tempos difíceis, mas cheios de esperança. Toda história de fé é construída passo a passo, guiada pela providência de Deus. No dia 10 de fevereiro de 2001, nascia oficialmente esta comunidade, fruto do ardor missionário e do profundo desejo de evangelizar todos os povos, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Desde a sua fundação até o ano de 2021, ao longo de 20 anos, esta caminhada foi conduzida com dedicação e zelo pastoral pelo pároco Padre José Antônio Roberto, cuja missão marcou profundamente a história e a identidade desta comunidade. Em seus primeiros anos, a comunidade era composta por 10 comunidades, que juntas formavam um só coração e uma só missão. Santa Cecília, Santa Clara, São Judas, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Santa Edvirges, Santo Antônio, Santa Rita e São Miguel. Com o passar do tempo, a história seguiu seu curso sob o zelo e o cuidado pastoral do Padre Selmo Coelho de Souza e do Padre Eduardo Pereira de Araújo. Atualmente, esta caminhada é conduzida pelo administrador paroquial, Padre Rômulo José Domingos Moreira, que em um momento marcado por desafios, amadurecimento e renovação. Hoje, essa missão permanece viva e atuante por meio de 5 comunidades que continuam sustentando o compromisso assumido desde o início: Santa Cecília, São Judas, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Imaculada Conceição e Nossa Senhora do Carmo. Unidas pela fé, fortalecidas pela comunhão e guiadas pelo Espírito Santo, essas comunidades seguem firmes no chamado que lhes foi confiado: evangelizar, acolher e amar, sendo sinal de esperança para o povo de Deus. Ei, povo de Deus, para quem não me conhece, meu nome é Nina e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Paróquia Maria Estrela da Evangelização. Eu acho que quando foi instituída essa paróquia, quando falou, vai desmembrar do São Dimas para ser uma paróquia. Com certeza, os bispos, eles reuniram e entraram em acordo com eles lá, tipo assim, o que vocês acham de desmembrar o pessoal do lado, Santa Cecília, Vila Pinho, Castanheira, Jatobá 4, para ser uma paróquia? Aí alguém pergunta, eles já têm condições de andar sozinhos? Aí Dom Valmor fala, ou Dom Serafim na época, não sei se estava junto, fala, já tem sim, eles têm pastorais suficientes, eles se juntam para reuniões, não precisa mais estar acoplado a São Dimas, eles já podem andar sozinhos. Então vamos fazer com que o lado da paróquia seja uma nova paróquia. Aí veio o Padre Zé Antônio para nos conduzir, porque para ter uma paróquia tem que ter um condutor, né? Aí ele veio para nos conduzir. E nessa condução, o Padre José Antônio colocou em votação nomes para a paróquia, era São Francisco, Maria Estrela da Evangelização e outros nomes. E a Maria Estrela da Evangelização ganhou, sozinha, como toda mãe. Ela não dava conta sozinha de dirigir esse povo.
Ela tinha muitos filhos e muitos netos. Tem a Nossa Senhora das Graças, cheia de filhos e netos. Nossa Senhora do Carmo também, Santa Cecília. Tinha Vila Pinho, que é Nossa Senhora da Aparecida, Santa Rita, que é Santa Rita, e o São Judas, a Castanheira, Nossa Senhora da Conceição, e depois São Miguel e Santa Clara. Olha que tanto de filho. Nós já podíamos ou não andar com as nossas pernas. Quem era o governante? O padre Zé Antônio. Ficou aí com a gente, acho que 20 anos, né? O padre Zé Antônio. E como todo na vida a gente tem mudanças, depois veio o padre Selmo. Depois, olha o tanto tempo que o padre Zé Antônio ficou. Depois veio o padre Selmo, depois do padre Selmo, o padre Eduardo e o padre Rômulo. O Eduardo também foi embora, mas o padre Rômulo ficou. Hoje é o nosso governante. Eu acho que ele é o governante da casa, entendeu? Ele decide e nos conduz. Delega o que cada um deve fazer. E eu, como serva, eu estou aqui para servir. E nós, enquanto paróquia, nós queremos mais servidores. Ainda falta muita coisa a fazer nessa paróquia e eu gostaria de convidar muita gente para poder ajudar a fazer mais coisas que já fazem. Depois, né, fazendo aí para cá, depois de 1 ano, 2 anos, ele já foi fazendo as comunidades. Né? A primeira comunidade foi a Santa Imaculada. Aí foi a Imaculada, foi Jatobá 4, Vila Pinho, a Formosa, né, que é aqui em São José Tadeu. Também ele fez em Santa Rita, né, era uma rede de comunidades, 3 comunidades unidas, né? Era muito bom, porque cada dia, por exemplo, cada dia tinha um dia na missa. E quando era na Semana Santa, a gente fazia a união, né? Ele fazia as procissões, era muito bonito. Tinha o teatro também, né? Que os jovens participavam, era muito bonito os jovens participando do teatro. Mês de maio, a gente fazia o mês de maio, a coroação, todo ano tinha, né? Nunca faltou. Depois veio a quaresma, né? A gente participava da quaresma, os 40 dias também, era muito bom. Fazendo um padre muito, assim, dedicado à comunidade, né? Aí depois veio os outros padres também, a gente ficou, né? Quando ele foi embora, foi um arraso pra gente, todo mundo, porque viver 21 anos juntos, e depois separar não é fácil, né? Quando a pessoa vai embora, morre, é uma coisa, mas quando está aí, a gente está sempre tendo disso, é muito bom também, né? Então, graças a Deus, a gente tem muita amizade, deixamos, em todas as comunidades que eu vou, louvado seja Deus, eu tenho amizade, né? Aí, com a comunidade, teve também a comunidade Santa Divisa, né, fundada, que agora é Nossa Senhora do Carmo, né? Foi a primeira comunidade de Nossa Senhora do Carmo, é a Santa Divisa, eu estava esquecendo assim, de falar. Mas era muito bom as participações, tá? Todas as igrejas que você ia, estava lotado, estava cheio, porque era união, era uma comunidade mesmo, né? Se eu ia no Santa Cecília, a gente era unido, igual irmãos. Vim aqui é também uma coisa, a igreja sempre... Na cueca que nós começamos a levantar a capelinha lá. E nós fizemos uma igreja lá, através de barraquinha, nós fazíamos barraquinha, né, trabalhando com a catequese, com ensinar as casas, né. E foi uma coisa bastante, uma luta bastante grande, mas nós éramos muito felizes nessa época, né. E a gente trabalhava com barro, né, os freios nos ajudavam, as irmãs nos ajudavam. Branco longe para passar no chão. A gente tinha o prazer de fazer um enfeite na capelinha lá com barro branco no chão e fazia uns desenhos, umas flores lá no desenho,
Aí aquela capelinha ficava cheia de gente e criança e todo mundo, era muito gostoso. Fazia coroação. Fazia coroação de Nossa Senhora, trabalhava no mês de maio, mês de junho, a gente trabalhava ali cerrado, ali com muito assim, esforço, né? Todo mundo juntado, né? As crianças tudo pequenas, nossas crianças eram pequenas, a gente ia para lá com nossas crianças e a gente lutou muito, muito lá embaixo, né? Foi muita luta. Foi muita luta, mas a gente, graças a Deus, né? E com também, né? Os padres, né? Ajudando, os três, né? Veio os três ajudando a gente, né? As irmãs trabalhou bastante mesmo ajudando a gente. Helena, Nésia. Aí nasceu, né? Aí como a paróquia São Dimas cresceu muito, aí veio a divisão. O Frei Antônio assim, ordenou que fosse dividido a paróquia em setor. Aí ficou o primeiro setor São Dimas e o segundo setor Santa Cecília. Aí depois, nessa caminhada bonita que nós estávamos fazendo com os freios, com as irmãs, nasceu a ideia que ia surgir uma nova paróquia, né? Aí foi outra história. Aí eles o Frei Jaci perguntou, vocês querem que seja uma rede de comunidade ou seja uma igreja central? Eu não entendia muito, falei com ele assim, eu não entendo muito, mas senhor, o que o senhor acha? Ele falou assim, não, uma rede de comunidade é boa, que vocês vão andar, vocês vão estar um indo no encontro do outro. Foi aonde que eu aceitei, né? E todos os coordenadores que estavam lá na reunião aceitou a rede de comunidade. Aí foi aonde que o padre Zé Antônio chegou, né? Não. Aí ele falou, então vocês vão ter que ir lá conversar com o Dom Serafim. Aí nós fomos lá conversar com o Dom Serafim, nós fomos lá 3 vezes conversar com o Dom Serafim. Aí o Dom Serafim falou, eu vou mandar um padre muito bom para vocês, é a primeira paróquia que ele vai trabalhar, que era o padre Zé Antônio. Ele falou assim, vocês tratam ele bem, quem for mais velho, trata ele como pai. Quem for mais novo, trata como irmão, mas trata ele bem. Eu sou muito feliz de ver a igreja aqui construída. Eu sou muito grata a Deus e o padre Zé Antônio, que Deus abençoe ele, dele tudo de bom, porque se não fosse ele, nós não tínhamos isso aqui. Ele deu a vida dele aqui, né? Eu lembro quando nós começamos essa igreja, nós começamos, empreitou a base, né? Depois o mais Joaquim e mais uns aí ajudou, nós levantamos do jeito que está aí. E mais, tem o lado de lá que eu já trabalhei muito lá também. E as coisas que eu mais lembro é isso. As missas eram até muito boas. Cada tijolo carrega uma história de doação, sacrifício e fé. Eu sou Adauri Teixeira Gomes, sou morador da comunidade Nossa Senhora do Carmo. Eu mudei para aqui, para a comunidade, em 94. Aí mudei para aqui, a gente começou a formar participar das primeiras coisas que aconteceram aqui, ainda no tempo dos freios, o Frei Elair, o Frei Vicente, que acompanhou a gente por bastante tempo aqui na comunidade. E aí nossa igreja não era aqui não, a gente fazia as missas nas casas, nas ruas, e foi um tempo assim, até engraçado, né? Porque a gente tinha assim, uma amizade muito grande com as pessoas da comunidade, acabei conhecendo muita gente. Na verdade, o Padre Rômulo, agora nos 25 anos da paróquia, o Padre Rômulo apresentou para a gente uma outra ideia, um projeto, a gente está pensando agora em trabalhar de uma outra forma, fazer outro projeto. Mas juntamente com os moradores daqui e para lá. Mas é um sonho dos moradores da comunidade aqui, ainda de construir essa igreja. E para mim é uma alegria muito grande, porque eu criei minha família aqui, nesse bairro. E hoje ainda estava conversando com meu filho, uma ata que a gente tem, que foi feita no dia 22 de março, foi feito 4 dias depois do nascimento. É interessante a gente ter
esse crescimento junto com as pessoas da comunidade. Ao longo do tempo, é uma história que a gente tem, uma família, com muitas pessoas aqui que a gente conhece, continua participando, né? E graças a Deus está dando vida e saúde para a gente continuar nessa caminhada aqui com as pessoas que são católicas, que estão nesse interesse. É uma felicidade muito grande hoje estar celebrando os 5 anos de paróquia, né? E a gente viu também essa paróquia nascer. Porque antes, aqui, a nossa paróquia era o setor Santa Cecília. Nós era da paróquia São Dimas, era o setor Santa Cecília. Aí fez essa modificação da paróquia, e aí também teve essa ideia de colocar o nome da paróquia Maria Estrela da Evangelização. A gente vem acompanhando essa caminhada, né? Entre desafios e conquistas, esta paróquia foi crescendo, sustentada pela oração, pela união e pelo serviço. Cada celebração, cada pastoral, cada gesto de caridade construiu muito mais do que paredes, construiu vidas. Meu nome é Elisandra, eu participo aqui da Paróquia Maria Estrela da Evangelização desde antes dela ser fundada. Já trabalhei em várias pastorais, na catequese, na pastoral do batismo e atualmente eu sirvo na música, Ministério de Música e Liturgia. E o que mais me motiva a servir são várias coisas, mas o principal motivo é Deus. É a fé que a gente tem em Deus, de cumprir aquilo que nós assumimos no nosso batismo, que é evangelizar, mostrar para as pessoas o Deus que nós conhecemos. Uma das pastorais que eu mais gosto de servir é no Ministério de Música, porque, para mim, cantar, louvar a Deus, servir a Deus cantando, é uma graça muito grande. Mesmo sem assim, ter me preparado com cursos, né, aperfeiçoamento, eu sempre tive uma facilidade de cantar e eu, desde a minha adolescência, sirvo a Deus cantando. Eu me mudei para cá em 1998 e a primeira coisa que eu procurei na igreja, que ainda não era paróquia, a primeira coisa que eu procurei é um Ministério de Música para eu participar. Eu participava inicialmente na comunidade Santa Cecília, que era do setor São Dimas, da paróquia São Dimas, e lá eu não consegui entrar no Ministério de Música. E depois eu fui convidada a vir aqui para a comunidade São Judas Tadeu. Eu comecei aqui como catequista, mas eu sempre tive o desejo de cantar, porque eu cantava no interior, na cidade de onde eu vim. E assim, aconteceu que depois de um bom tempo, de eu participar muito tempo da catequese e depois da pastoral do batismo, da liturgia, eu participar do Ministério de Música, que foi a minha realização no serviço a Deus, porque é o que eu mais gosto de fazer. Eu amo cantar, eu amo louvar a Deus, e eu sempre falo assim, quando eu morrer, né, quando Deus estiver me recolhendo, eu quero fazer igual Santa Cecília, eu quero morrer cantando louvores a Deus. Te amai, porque não te ama, te adorar, porque não te adora, esperar, porque não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Ao longo de 25 anos, quantas histórias de fé foram escritas? Quantas lágrimas se transformaram em esperança?
Quantos corações encontraram Deus neste lugar? Quantas conversões e curas? Meu nome é Irley, eu sou membro dessa comunidade, Imaculada Conceição, tenho 34 anos, estou aqui na paróquia desde que nasci, aqui nessa região em Belo Horizonte, onde meus pais vieram morar, na região do bairro Castanheira, e desde então tenho caminhado aqui na comunidade. Essa comunidade tem uma história muito bonita e foi pedido para que eu pudesse compartilhar um pouco da minha experiência enquanto jovem aqui nessa comunidade, e com muita alegria eu posso falar um pouco. Nós estamos caminhando há muito tempo, o nosso movimento, o Movimento Eucarístico Jovem. Esse ano a gente deve completar mais ou menos 23 anos de caminhada. E é uma história que passa pela história própria da comunidade. A comunidade em si já nasceu desde o ano de 1988, quando nós ainda pertencíamos a outra paróquia. Mas nesses anos da Paróquia Maria Estrela, nós temos caminhado com os jovens, os adolescentes e as crianças. Lá no início, o nosso movimento não era focado na juventude propriamente, era um movimento focado nas crianças e nos adolescentes. Desde então, a gente tem feito várias atividades, trabalhos, caminhado através dos serviços pastorais, também ajudando, colocando a mão na massa na comunidade, aqui construindo, fazendo erguer a igreja em si, porque essa comunidade, para chegar nesse ponto aqui, com a igreja, espaço, com o templo, já vão mais de 30 anos. E nisso também o nosso movimento pôde contribuir e ajudar. Mas como eu dizia, o movimento ele nasceu com foco nas crianças. A princípio como um grupo de coroação, que nos meses de junho fazia a coroação do coração de Jesus, juntados aí por uma senhora muito querida da comunidade, Dona Ana Rodrigues, lá no início. Depois nós tivemos o apoio da Celita, que é uma pessoa querida aqui da comunidade, Celita Maria, e que foi fazendo esse trabalho. Depois, mais recentemente, a coordenação do grupo passou para as minhas mãos e nós temos ido em outra dinâmica, acompanhando as diretrizes nacionais do nosso Movimento Eucarístico Jovem. Mas é uma dinâmica muito bonita e que busca contribuir com a comunidade e com a juventude como um todo. Dizer do significado do movimento para mim, para a minha vida, é falar da própria vida em si, porque eu não consigo deslocar a minha vida da experiência que eu tenho aqui com o movimento dentro dessa comunidade. Mais recentemente, inclusive, além comunidade, porque eu tive a oportunidade de desempenhar o papel de articulador estadual do movimento. Então, assim, fruto dessa paróquia, fruto dessa comunidade, eu pude desempenhar um papel a nível nacional, acompanhando a articulação nacional, o diretor nacional e dentro da dinâmica do MEG no estado de Minas Gerais. Então, eu fico muito feliz de ser membro dessa comunidade. É a experiência da minha vida, do meu crescimento pessoal, humano e também do que eu pude ajudar e ainda tento, na medida do possível, colaborar com essa comunidade. É uma alegria enorme estar aqui e comemorar esses 25 anos da paróquia e comemorar também parte da minha vida. Eu agradeço as juventudes, que é o modo correto como a gente deve dizer, elas têm sido influenciadas de diversas maneiras. Então, os movimentos que antigamente haviam na nossa igreja, década de 80, 90, muitos deles hoje estão enfraquecidos, não existem mais. Então, muitas vezes, a gente pensar a juventude como era para o tempo atual fica difícil e incorreto. Nós temos outras dinâmicas que compreendem as juventudes de hoje. E dentro da nossa paróquia, nesses 25 anos, a gente viu isso mudando cada dia mais. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro AJC da paróquia, já há muitos anos. E tive a oportunidade de fazer o 10º Ruá Libertador, que era um movimento que tinha aqui na paróquia, influenciado e criado pelo primeiro pároco. Mas era uma experiência muito bonita. Desde então, outros movimentos foram surgindo, os grupos de jovens sarados, e dentro da dinâmica também o próprio MEG, que foi crescendo, se reerguendo. São outros carismas, são outras experiências que vão tentando contribuir com o trabalho pastoral e com a paróquia como um todo. Eu penso, muito particular a minha visão,
que nós precisamos ter cuidado, enquanto membros das comunidades, aqui na nossa vivência, no nosso bairro, né, nos nossos bairros, daqueles jovens que têm muito a contribuir, mas não acham espaço dentro da sua dinâmica, do seu modo de pensar hoje, do modo de agir. Seria importante que nós, enquanto membros das comunidades, que vivemos uma outra época, uma outra experiência, pudéssemos nos colocar para eles de maneira mais aberta como poderia ser a contribuição. Se nós não nos preocuparmos, como disse o Papa Francisco, que a juventude não é o amanhã, mas é o agora de Deus, nós não vamos conseguir alcançar os objetivos de evangelização que nós precisamos. A Paróquia Maria Estrela da Evangelização nasceu com 2 principais pilares, que é de comum acordo com os membros que participaram desse início aqui. É uma paróquia mariana e é uma paróquia missionária. E sendo uma paróquia missionária, precisa ter sempre no coração o impulso de cativar a juventude, de crescer, de se desenvolver e de dar espaço para as novas gerações. Seja com a PASCOM, como a gente tem a oportunidade dos que estão aqui conosco, né, nesse documentário, ajudando e apoiando, seja em outras formas de organização, que a gente possa se abrir cada dia mais. A juventude precisa desse espaço e conta com esse espaço. Nós que vivemos outra experiência, podemos contribuir, os mais velhos, os idosos e também todos os membros da paróquia nos diversos movimentos. Mas que a gente se abra para acolher a eles as novas ideias e seguir em frente. A paróquia conta com cada um de vocês. Sou Maria das Graças, faço parte da Paróquia Maria Estrela da Evangelização, pertenço à liturgia na comunidade Imaculada Conceição. Hoje nós estamos comemorando os 25 anos da paróquia, que é uma coisa muito boa, que ao longo dos 25 anos ela vem crescendo gradativamente. Os melhoramentos foram muitos. Nossos párocos que por aqui passaram deixaram muito boas lembranças. Hoje, nosso pároco, Padre Rômulo, está na luta conosco, cada vez melhor. Que a paróquia vem crescendo, nós temos vários grupos de evangelização e cada vez melhor. Eu me sinto muito honrada em servir essa comunidade. A paróquia vem nos dando muita força e esperança cada vez mais. A melhoria que esperamos, está acontecendo gradativamente para todas as comunidades da Paróquia Maria Estrela da Evangelização. Olá, meu querido, minha querida, eu sou o Padre Rômulo, atualmente administrador paroquial da Paróquia Maria Estrela da Evangelização. E para mim tem sido, desde o dia 9 de fevereiro do ano de 2025, uma grande graça ter recebido das mãos do Dom Valmor, ser a provisão para poder estar à frente nesta paróquia, servindo nessa paróquia, justamente quando nós já preparávamos para o jubileu, os 25 anos da Paróquia Maria Estrela da Evangelização. Uma paróquia com uma história muito bonita, uma paróquia muito marcada espiritualmente, e é de fato uma dádiva de Deus, um presente, Ele me conceder a primeira paróquia, enquanto padre, eu poder estar vivendo esta experiência. E para isso nós temos feito toda uma dinâmica, e o Dom Valmor nos deu um decreto, o primeiro decreto deste ano de 2026, para que as missas celebradas na nossa paróquia sejam missas de indulgências parciais, tendo em vista o nosso jubileu. Então, para mim, tem sido, de fato, uma grande honraria
estar à frente de uma paróquia tão bonita, com pessoas tão dispostas, disponibilizando assim os seus dons para que nós possamos avançar. E nós temos tantos projetos de construção, de reforma, e eu gostaria muito que no final do ciclo desta caminhada aqui na paróquia nós pudéssemos alcançá-lo, para que aquelas pessoas que virão, os outros padres que nos sucederão, possam trabalhar também com afinco, com amor por essa paróquia que merece ser amada, e possam também colher os frutos desse tempo que nós temos plantado. Esse é o desejo do meu coração de pastor, de padre dessa paróquia Maria Estrela da Evangelização, que tenhamos um futuro tão glorioso quanto nós tivemos no passado, e as pessoas que fizerem parte da história desta paróquia possam, de fato, fazer uma experiência marcante, levando isso para a vida. E eu quero agradecer você que tem se dado todos os dias, rezado pela paróquia, tem participado das grandes e várias pastorais e movimentos da nossa paróquia, ajudando assim com que o Evangelho ele seja difundido. Que já que nós somos filhos de Maria Estrela da Evangelização, somos evangelizadores por excelência. E o meu obrigado a você que ajuda com que esse Evangelho ele seja conhecido, ele seja amado. Então eu deixo para você a bênção de Deus por ter participado de toda a nossa novena. Ainda nós temos um ano para ser vivido e todas as missas ainda dentro desse período, até o dia 10 de fevereiro de 2027, nós teremos a graça da indulgência. Então participe conosco da Paróquia Maria Estrela e seja realmente engajado. E aqueles que já estão, o meu muito obrigado. Celebrar o jubileu é agradecer pelo passado e renovar a missão para o futuro. Quando vocês ouvirem Salmo, feche os olhos e se transporta para aquela letra de Salmo, para vocês verem. Ele fala que felizes são os que temem o Senhor. E que o trabalho da mão, das suas mãos, que a esposa é a videira da casa, os filhos são rebentos de oliveira, entendeu? Vou cantar para vocês verem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia da sua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha paz a Israel, que venha paz ao vosso povo. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.
participação hoje da comunidade está sendo muito boa, está ótima. A gente conhece pessoas de outras comunidades que a gente não conhecia, né? Com a chegada do Padre Rômulo, renovou de novo, está renovando a união, a amizade, né? Então, todos nós somos irmãos, a gente, com fé em Deus, a gente está caminhando aí. Se Deus quiser, que a gente caminhe até o dia que Deus quiser, né? Muito bons 25 anos. O Padre Antônio, o Dom Serafim, coitado, que ele também, ele dedicou, ele nunca disse não para nós, né? O Dom Serafim foi um bispo muito bom mesmo, não é desfazendo dos outros bispos, mas o Dom Serafim caminhou muito com a gente, ele vinha aqui, né? Tratava muito com a gente, né? Tem que agradecer que ele já está no céu, mas eu tenho certeza que ele também está, né, intercedendo a Deus por nós. Agradecer também os padres, né? Que Deus continue abençoando esse povo e também os padres que vão chegando, que Nossa Senhora esteja sempre do lado deles, para eles ser esses padres tão ungidos, igual o Padre Rômulo, é um padre muito ungido, ele é um padre cheio de sabedoria, e creio que todos que vão vir, vai ser cheio de sabedoria igual a eles, né? Padre Selmo, né, que passou por aqui também, foi um padre muito calmo, muito cheio de sabedoria. O que eu espero da comunidade daqui para frente, após os 25 anos, é porque lá atrás, nós, como as crianças, com os jovens e adultos, nós fazíamos barraquinha, né, de cachorro-quente, canjica, quentão, né, e caldo de mandioca, churrasquinho. Então, era uma beleza. E não é diferente daqui para frente. Todos continuaram com a mesma coisa, o crescimento da paróquia. Hoje, junto ao Padre Rômulo, nós estamos conseguindo fazer a mesma coisa. Ela vem crescendo. Que eu espero que hoje as crianças, os jovens e idosos somos sempre acolhidos, como sempre foi. Os nossos jovens são muito bem recebidos na nossa paróquia, na nossa comunidade. E hoje nós temos vários grupos de evangelização. O que nós esperamos daqui para frente? É nossos jovens fazer, né, a nossa consagração, fazer com que ela prossiga caminhando daqui para frente, cada vez mais, na evangelização, no amor, no carisma, no afeto, e assim nós vamos crescendo a nossa comunidade com muito amor, alegria e sabedoria. E as portas estão sempre abertas, como o nosso pároco, Padre Rômulo, sempre nos incentivando a crescer, a melhorar, a fazer as nossas festas. Cada comunidade tem as suas festas e são muito boas. Eu convido vocês a participarem dessa nossa festa, desses nossos 25 anos da nossa paróquia Maria Estrela da Evangelização. Eu quero aproveitar o ensejo para agradecer de forma profunda a cada um de vocês que tem colaborado com a existência dessa paróquia. Daqueles que estão desde o início, desde a metade, que chegaram agora, não importa. O agradecimento é o mesmo. Vocês têm feito a diferença nesta paróquia. Os agentes de pastoral, cada qual dando aí o seu contributo, ainda que pequeno seja, ele se torna grandioso e faz muita diferença na nossa paróquia. Para você que é o nosso dizimista, que nos ajuda financeiramente, a graça de Deus também, ela te alcança. Todos vocês que têm criatividade, são muitas pastorais e movimentos. Eu tenho medo de nomear e esquecer de algum e ser injusto, mas você sabe, você que é membro de alguma pastoral ou movimento da nossa paróquia, é com você que agora eu quero conversar. E não posso, claro, me esquecer também dos meus irmãos seminaristas, que têm sido uma grande mão de Deus na minha vida, um suporte, um sustento. O diácono Leandro, o diácono Nelson, pessoas que realmente têm nos ajudado a fazer com que o nosso jubileu seja um jubileu inesquecível, e isso vai ficar marcado na nossa vida e na nossa história. Quando essa paróquia tiver 50 anos, aquelas pessoas lá na frente olharão para nós e saberão também que nós contribuímos para que aqueles 50 anos sejam uma realidade. Por isso eu digo de forma verdadeira e contundente, você faz parte dessa história, você é necessária para a Paróquia Maria Estrela da Evangelização. Muito obrigado. E por intercessão da Rainha do Vale, nossa querida mãe, Maria Estrela da Evangelização, que desça sobre você
sobre a sua história. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que os próximos anos sejam de ainda mais fé, missão e amor. Até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos conduzindo. Que Maria, estrela da evangelização, a Rainha do Vale, nos guie rumo a Jesus. A vice-presidente do Apostolado de Oração e sou a presidente do MEG. Afundei o MEG tem 14 anos. MEG significa o quê? Movimento Eucarístico Jovem. Estou muito feliz, estou realizando um sonho de muitos anos atrás. Então, assim, eu estou indo com honra, não tenho ouro nem prata. Eu só tenho fé, coragem e bênção, né? De estar recebendo essa graça, de estar indo à Polônia, representando a Polônia em São Paulo da Cruz também, representando a Imaculada Conceição, que faz parte da paróquia, e representando todos os católicos de Belo Horizonte. Estou indo junto com o jovem aprender mais e buscar mais bênçãos. Quando eu chegar, eu quero trazer muitas novidades do Papa Francisco. O Papa Francisco pede para nós acompanhar ele onde ele puder ir, onde ele for, e nós temos que acompanhar, ser obediente ao nosso Pai. Quando o mundo em trevas mergulhou, o amor enviou a estrela que aos seus pés o mal calcou. E a palavra, anúncio de alegria, se esconde no ventre da estrela, Virgem doce Maria. Quando o mundo em trevas mergulhou, o amor enviou a estrela que aos seus pés o mal calcou. E a palavra, anúncio de alegria, se esconde no ventre da estrela, Virgem doce Maria. A luz brilhou, a esperança explodiu, o caminho se fez, a verdade surgiu. A luz brilhou, a esperança explodiu, o caminho se fez, a verdade surgiu.